Olá, muito boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à Casa de Hilarion. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu me chamo Nélio e hoje nós iremos abordar o capítulo 27, itens 18 a 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. Lembrando a todos que todas as nossas reflexões têm como base o Evangelho de Jesus, de acordo com a doutrina espírita. Mas antes de iniciarmos, eu convido a todos vocês para que juntos possamos nos acalmar. Vamos serenando as nossas mentes, vamos entrelaçando as nossas auras e vamos fortalecer uns aos outros. Entrando em sintonia com os nossos mentores individuais e anjos da guarda. Porque são eles, os espíritos sábios e benevolentes, que muito em particular velam por nós. Que sejamos dignos da vossa benevolência. Que o Mestre Jesus os abençoe e os fortaleçam nessa jornada que é de conduzir a todos nós pelo caminho do bem. Já vamos saudando o venerável Hilarion, querido patrono desta casa bendita. Vamos agradecer a ele por sempre nos receber, nos acolher de braços abertos e por permitir a nossa entrada tanto para trabalhar como para estudar. Mas agradecemos a ele principalmente naqueles momentos onde sequer damos conta ou temos noção que estamos sendo atendidos, socorridos e amparados. Já preparados, vamos abrir bem os nossos corações para mais uma vez receber o nosso grande anfitrião da noite, dessa noite de luz, o nosso professor de amor, o Mestre Jesus. Graças a Deus. Mais uma vez, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, nas nossas abordagens, nós iremos comentar por que devemos orar, se a oração funciona, como saber e qual a melhor oração. Mas antes de refletirmos sobre esse tema, eu vou tecer algumas considerações. Se eu perguntar a vocês, para onde nós vamos após o nosso desencarne? Para onde nós vamos após a nossa morte? Qual seria a melhor resposta? Ou melhor, quais seriam as respostas? Seria o céu? Seria o inferno? Seria o purgatório? Seria o umbral? Inferno, purgatório e umbral, podemos considerar que é a mesma coisa, porque é ao contrário do céu. Céu é o espaço universal, são os planetas, são as estrelas e todos os mundos superiores. E popularmente falando, é a morada de Deus e dos anjos. Mas o que seria o umbral? Conforme a informação do espírito André Luiz, uma das regiões inferiores do mundo espiritual em que se agregam, por sintonias mentais, ainda em descompasso com o bem. Umbral, situado entre o céu e a terra, dolorosa região de sombras erguidas e cultivada pela mente humana, em geral, rebelde e ociosa, desvairada e enfermiça. Umbral, nome atribuído a uma localidade do chamado astral inferior, onde se estabelecem os espíritos de baixa vibração espiritual, que precisam pagar por infrações cometidas contra as leis de Deus. Em geral, suicidas, homicidas, almas desajustadas e cometedoras de graves delitos. Eu vou aproveitar essa oportunidade, não faz parte do tema, mas faz parte do contexto para onde eu quero chegar no final. Nos últimos 20 meses, nós fomos acometidos por essa pandemia, pela Covid-19, que infelizmente vitimou no mundo mais de 5 milhões de pessoas. No nosso Brasil, já chegou ao número de 600 mil pessoas. É uma doença desconhecida que aos poucos a ciência está, através dos seus estudos, através das vacinas, ajudando a todos
a melhorar, ajudando a todos a sair dessa situação. Mas vamos lembrar o seguinte: no começo, muita gente ficou muito doente e os médicos, os hospitais, a ciência não sabia o que fazer. Muitos deles, por falta de medicamento, por falta de recursos, eles acabaram sendo entubados. Agora eu vejo vocês. Qual foi a situação que apareceu depois disso? Os familiares não tinham contato, justamente para poder separar por causa do vírus. O distanciamento por causa dos vírus. Para aqueles que desencarnaram, eles não tiveram de dar a Deus, não tiveram a oportunidade de ter uma última palavra com os seus familiares. Os seus familiares, por sua vez, também não puderam nem sequer velar, porque o sepultamento era em caixão lacrado. Veja bem que situação triste. E aí, alguns dos familiares chegaram a dizer o seguinte: olha, eu nem consegui, eu não tive tempo de dizer o quanto o amava, o quanto a amava, eu não pude pedir perdão, eu não pude perdoar. Agora vamos imaginar o outro lado, esse irmão, essa irmã, esses irmãos, essas irmãs que desencarnaram, estiveram na mesma situação. Não puderam se despedir, não puderam dizer o último adeus, não puderam pedir desculpa, não puderam pedir perdão, não puderam perdoar. E repito, as pessoas sempre falando, os familiares, eu não tive tempo, eu não tive oportunidade. Eu queria perguntar a todos, o que é que nós estamos fazendo da nossa vida? O que é que nós estamos fazendo com o nosso tempo? Eu vejo pessoas que ficam 8 horas até o dia inteiro em frente a um computador, nas redes sociais, esperando um like, dando um joinha, curtindo, seguindo as pessoas que geralmente nem conhecem. Nem conhecem. Agora, será que toda essa atenção com os outros é desperdiçada com os familiares, com seus entes queridos? Durante a pandemia, as empresas tiveram que trabalhar em home office. Muita gente trabalhou em casa, aqueles que podiam, é claro. E aí nós tivemos uma grande oportunidade de ter, durante um bom tempo, as pessoas dentro dos seus lares. Ou seja, elas ficaram mais próximas. Mas nada disso foi suficiente, que mesmo dentro do mesmo lar, a distância continua a mesma. Vejam, a tecnologia, a ciência, ela veio para encurtar distâncias. Quando acontecia alguma coisa na Austrália, há muitos anos atrás, nós só ficávamos sabendo uma semana, um mês depois, porque não tinha internet. Hoje não. Hoje as coisas acontecem do outro lado do mundo e a gente fica sabendo na hora, segundos depois. Então, toda essa tecnologia, ao invés de nos aproximar, ela está distanciando as pessoas do convívio de cada lar. As pessoas dentro dos lares estão a esposa na sala vendo internet, o marido no quarto vendo internet, o filho no quarto jogando e vendo internet. Ou seja, estão todos dentro do mesmo lar fazendo a mesma coisa. Ninguém conversa mais com ninguém. Ninguém conversa mais com ninguém. Nós desaprendemos a conversar. Nós não sabemos conversar mais com as pessoas. Esses dias atrás aí, o Facebook e o WhatsApp ficou quase o dia inteiro fora do ar. Parecia a Terceira Guerra Mundial. Ninguém sabia o que fazer. Porque não tinha Facebook, porque não tinha WhatsApp, porque não tinha rede social. Mas é fácil de resolver esse problema. Pega o telefone e liga para o outro. Liga para a pessoa. Ele vai ficar contente em ouvir a sua voz. Você vai ficar contente em ouvir a voz do outro. Não é mais fácil assim?
Veja bem, eu não sou contra a tecnologia. Pelo contrário, ela veio, a ciência, a tecnologia, ela veio para nos ajudar. Mas nós precisamos ver e saber o que é que nós estamos fazendo com tudo isso, com toda essa tecnologia. Uma coisa eu sei, precisamos fazer algo. Precisamos parar um pouco, deixar esses recursos do lado e conversar com as pessoas. Perguntar como você vai, como foi o seu dia, o que você fez hoje. Abraçar as pessoas, conversar com as pessoas, olhar nos olhos, dizer o quanto eu te amo, o quanto você é importante para mim. Nós precisamos rever tudo isso e refletir sobre tudo isso. Porque depois, no final, para que nós não possamos parar e reclamar. Ah, eu não tive tempo. Eu não tive tempo. Se todos nós fizermos o que eu acabei de falar, que é ter um relacionamento bem amoroso, bem afetivo com os nossos familiares, quando essas circunstâncias aparecem na nossa vida, nós sabemos como nos comportar. E não vamos nos queixar se por um acaso esquecermos de dizer um adeus, um tchau, um até logo, me perdoe. Vamos refletir sobre isso. Eu sei que o assunto não é um assunto que nós gostaríamos de ficar comentando toda hora. Mas, repito, nós temos que fazer alguma coisa. Nós não podemos continuar à mercê desses eletrônicos, à mercê desse tipo de tecnologia. Não dá mais. As pessoas estão se distanciando dentro dos seus próprios lares. E isso não é certo. Principalmente com as crianças, principalmente com os jovens. Agora, por que nós devemos orar? Jesus nos disse, fora da caridade não há salvação. E o segundo mandamento nos lembra que devemos fazer ao próximo o que gostaríamos que o próximo fizesse a nós. Na versão de Jesus, ele enfatiza ainda mais: amar ao próximo como eu vos amei, ou seja, é do jeito dele. Devemos amar incondicionalmente, devemos amar a todos, encarnados e desencarnados. E dentro dessa caridade, dentro desse amor, está imbuída as orações, as preces. Nélio, a oração funciona? Como nós sabemos? Certa vez me fizeram essa pergunta, a oração funciona? E eu fiquei pensando, como é que eu iria responder isso? E eu fiquei pensando, aí eu lembrei de uma vez que eu li um texto que dizia mais ou menos assim: vamos imaginar uma pessoa em uma trilha por uma região deserta, bem árida, seca. Quilômetros e quilômetros depois, a pessoa percebe que está sem água, cansada, exausta, desidratada, perdendo suas forças. Vislumbra em pleno deserto uma árvore frondosa. Ela para. Primeiro, ela não acredita que naquele deserto dá a impressão que é até uma miragem, mas não. É uma árvore com muita sombra. Ela para, descansa, consegue se reabilitar. Suas forças aumentam, o que dá a esperança em seguir adiante e finalizar a sua jornada. As preces são assim, meus irmãos. Quando nós já tentamos de tudo, já recorremos a todos e não tivemos nenhum resultado, agora, a partir desse instante, somos nós, Jesus, somos nós e Deus. Aí, uma boa prece, uma boa oração, ela nos dá ânimo, ela aponta o caminho, aponta a direção, e se seguirmos essa direção, esse caminho, com certeza iremos ter muito êxito. Tem um detalhe: a prece não pode ter o efeito de mudar os desígnios de Deus.
Mas o espírito por quem se ora experimenta alívio, o desejo de melhorar-se, despertado, aliás, pela prece, atrai para junto os espíritos melhores, os espíritos superiores, que vão esclarecer, consolar e dar-lhe esperança. É isso que a prece faz aos desencarnados, aos espíritos sofredores. Qual é a melhor oração, Nélio? Meus irmãos, antes de dizer qual é a melhor oração, eu gostaria de ler um texto para vocês, que é como se fosse uma carta dos desencarnados para todos nós encarnados. O texto diz o seguinte: a morte não é nada. Eu somente passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu, vocês são vocês. O que eu era para vocês, eu continuarei sendo. Me deem um nome que vocês sempre me deram. Falem comigo, como sempre fizeram. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas. Eu estou vivendo no mundo do Criador. Não utilizem um tom solene ou triste. Continuem a rir daquilo que nos fazia rir juntos. Rezem, sorriam, pensem em mim, rezem por mim. Que meu nome seja pronunciado como sempre foi, sem ênfase de nenhum tipo, sem nenhum traço de sombra ou tristeza. A vida significa tudo, o que ela sempre significou. O fio não foi cortado. Por que eu estaria fora de seus pensamentos agora que estou apenas fora de suas vistas? Eu não estou longe, apenas estou do outro lado do caminho. Você que aí ficou, siga em frente, a vida continua. Linda e bela, como sempre foi. Santo Agostinho. Meus queridos, se vocês perguntarem para mim qual a melhor oração, eu vou responder sem dúvida que é a melhor oração. Ah, Nélio, mas eu não sei fazer uma oração bonita como algumas pessoas fazem. Uma oração, uma prece longa, comprida, cheia de palavras bonitas, tocantes. Eu não sei fazer isso. Eu acho até que quando eu faço oração, eu não sou agraciado. Eu vou dizer que não, você é agraciado sim. Perguntaram uma vez para a Madre Teresa: Madre, quando você ora, o que você fala para Deus? Ela respondeu: meu filho, eu não digo nada. E a pessoa insistiu: a senhora não diz nada, mas o que é que Deus diz para a senhora? Ele também não diz nada. Ou seja, o que vale é o íntimo, o que vale é a intimidade. E quando há intimidade, há amor. Aquele amor que Jesus disse, um amor incondicional, que engloba todos. O objetivo desse amor incondicional é amar o mundo inteiro, amar os encarnados e amar os desencarnados. Então, meus irmãos, a melhor prece, se nós não sabemos orar, é o amor. O amor que brota dos nossos pensamentos, o amor que brota das nossas palavras, mas principalmente o amor que brota das nossas atitudes. Muito obrigado, tenham todos uma boa noite.